Diga para o seu irmão, pergunta para ele: você está sentindo o que eu estou sentindo? Pergunta para a pessoa que está perto de você: você está sentindo essa alegria que eu estou sentindo? Está sentindo? Você está percebendo algo diferente aqui hoje, essa noite? Aleluia. Oséias 6:3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Você pode sentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estivemos aqui pela manhã falando sobre esse tema: conhecimento de Deus, a fé e o novo nascimento. Porque o conhecimento de Deus, ele é fruto do novo nascimento. Alguém que não tenha nascido de novo não pode ver o reino de Deus e também não pode conhecê-lo. Você pode dizer amém nessa noite? Conhecer a Deus, irmão, não é como conhecer geografia. Você pode fazer uma faculdade, curso superior em geografia. Você pode se graduar em geografia. Você pode fazer uma pós-graduação. Amém? Tem mais ou menos uns 20 dias atrás eu conheci um professor, mestre em geografia. Ele disse que o trabalho dele para o mestrado foi relacionado a algas marinhas que estavam no fundo da Baía de Guanabara, que tinham um produto, uma substância que era extraída dessa alga, que fez lá a sua tese. Eu fiquei pensando, o homem pode conhecer muitas coisas. O homem pode ter o conhecimento do mundo que está à sua volta. E o conhecimento de Deus é isso, irmão. Ele se divide basicamente em duas esferas. O conhecimento de Deus pode ser manifestado, ou seja, Deus pode se revelar em duas esferas. Seu conhecimento por meio da natureza, por meio das coisas criadas, por meio das coisas que estão no mundo, o mundo e as coisas que no mundo existem. O homem pode conhecer a Deus por meio dessas coisas. Mas existe um conhecimento de Deus que ele é especial. Então, eu não posso conhecer de fato a Deus por meio da minha capacidade. Você entende isso? Porque a revelação geral de Deus, que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 1, essa revelação geral, e Paulo diz: és inexcusável, ó homem, diante de Deus. O homem não pode fugir de Deus. O homem não pode alegar que não conhece a Deus, porque ele conhece. Só que a revelação geral de Deus através da natureza não tem a finalidade de salvar o homem. Essa revelação geral tem a finalidade de torná-lo inexcusável. Ou seja, o homem não pode fugir do juízo de Deus. Ele não pode chegar diante de Deus e dizer assim: eu nunca imaginei, eu nunca pensei que havia alguém superior. Não. Por quê? Porque essa revelação geral de Deus, ela tem essa finalidade. O homem pode conhecer algo de Deus, mas esse conhecimento geral por meio da natureza não produz salvação, não produz uma nova natureza dentro desse ser humano, desse pecador. Ele é pecador, ele vai conhecer a Deus por meio das coisas criadas, ele vai continuar pecando.
vai continuar escravizado pelas suas vontades, pelos seus desejos. Ele não pode salvar-se. Pastor, então como que Deus pode ser conhecido para a minha salvação? Como eu posso buscar o conhecimento para a salvação? Esse conhecimento não pode ser alcançado pela sua capacidade, pelo seu intelecto. Alguém pode fazer doutorado em história, geografia, química, física. Alguém pode ser como Einstein, grande gênio da física, da química. Mas ele não pode conhecer a Deus por seus esforços. Deus não é conhecido na sua essência pelo intelecto humano, pelo esforço humano, ou pela capacidade de qualquer gênio que você possa conhecer ou ter visto por aí. Tinha um programa que acontecia na televisão e reunia um monte de crianças super dotadas, eram crianças com QI acima da média. Aquelas crianças eram inteligentíssimas, mas não podemos conhecer a Deus por meio da inteligência humana, é impossível. Por isso que Jesus falou para Nicodemos. O cara era bom, hein? Nicodemos era um cara assim, acima da média, doutor da lei, autoridade ali em Israel, conhecia as Escrituras. Mas Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Amém, queridos? E é um problema aqui, está implícito aqui nesse texto. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é importante, porque a falta do conhecimento leva a gente à destruição. A falta do conhecimento de Deus pode levar uma pessoa à destruição. Esse mesmo profeta profetizou dizendo: olha, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. E não era conhecimento de história, nem de geografia, nem de química e física, era um conhecimento de Deus. Mas um conhecimento sobrenatural, não conhecimento natural de Deus. Não podemos conhecer a Deus com o nosso intelecto. Todo conhecimento ele deve ser precedido da consciência de que o próprio Deus não pode ser conhecido por nós, a menos que ele se revele. Amém, amados? É disso que nós falamos hoje pela manhã aqui. Eu estou repetindo, porque faz parte da mensagem. Você só pode conhecer a Deus se Deus se revelar a você. Você só pode conhecer a Deus por meio da palavra de Deus, de uma revelação do Espírito Santo. Nicodemos era doutor da lei, então não era falta de Bíblia, ele tinha Bíblia. Então não era, pastor, Nicodemos não tinha a Bíblia, coitado. Não, ele tinha a Bíblia, ele era o doutor da lei. Pastor, acho que Nicodemos não conhecia as línguas originais da Bíblia. Não, Nicodemos ele conhecia o grego e conhecia o hebraico e o aramaico. Ele era um doutor, ele era um mestre das Escrituras. Pastor, mas ele então ele conhecia Deus? Não, ele não conhecia. Porque o conhecimento verdadeiro de Deus, íntimo de Deus, só pode acontecer por meio de uma transformação, de um novo nascimento, uma criação nova de Deus no espírito humano. O Espírito de Deus gerando vida por meio da palavra dentro de cada pessoa. Então, Deus ele meio que é um mistério, né? Deus é um mistério. Deus meio que se esconde. E no Novo Testamento a gente encontra Paulo falando do mistério da vontade dele, o mistério de Cristo, o mistério do Evangelho. Então não adianta você entrar na igreja e você entender assim: eu vou conhecer a Deus por meus esforços. Aí eu vou conhecer a Deus por meio da religião. Eu vou conhecer a Deus por meio do jejum, da oração. Vou jejuar muito, então eu vou conhecer a Deus. O jejum, irmão, ele é uma arma poderosíssima para se conhecer a Deus. Mas não é o jejum que vai fazer de você uma nova criatura. Os monges tibetanos eles jejuam. Os islamitas,
do Islã, a religião, eles jejuam. E nem por isso nascem de novo. É preciso a gente entender. Os católicos também jejuam. Há pessoas que fazem votos às entidades espirituais e vivem anos sem comer isso ou aquilo, por meio de devoções e esforços e conhecendo a Deus. Eles querem, até fazem sacrifícios físicos para conhecer mais a Deus, para atrair o favor de Deus, mas isso tudo, irmão, não é capaz de trazer o conhecimento verdadeiro de Deus. O conhecimento verdadeiro de Deus só pode ser uma realidade para a gente por meio da revelação do Espírito Santo. Você entendeu? Diga amém. Projeta para mim, por favor, Jó capítulo 37, versículo 23. Jó 37, versículo 23. Vamos ver aqui. Pode apagar aqui o número 1. Para ficar melhor para os irmãos enxergarem. Senão não você me vê, não. Eu sou... Quanto menorzinho for, melhor. Jó 37, 23. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. O que a gente entende aqui? Deus está tão elevado, Deus está tão alto que eu não posso alcançar Ele. Duas premissas aqui a gente tem que considerar para explicar por que a gente não consegue alcançar Deus. Primeiro, nossa pecaminosidade. Nós somos pecadores. Isaías 59, versículo 1 e 2, se puder colocar para mim aqui, eu agradeço. Isaías 59, 1 e 2, a Bíblia ela vai dizer assim, ó. Isaías 59, versículo 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Ó, volta lá, por favor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, há um problema da pecaminosidade. Por que nós não podemos conhecer a Deus por nós mesmos? Porque somos pecadores. Porque a nossa natureza, ela foi atingida pelo vírus do pecado. Ela está contaminada, ela está doente, ela está incapaz. A carne é fraca para buscar a Deus, para conhecer a Deus. É incapaz para buscar e conhecer o Senhor. Por que isso? Porque o pecado ele faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então a pecaminosidade, o que acontece agora com essa natureza que a gente tem? Ela é limitada. Aliás, mesmo que nós não tivéssemos pecado, nós seríamos limitados também. Ilimitado, só Deus é. Você pode dizer amém? Então olha só, eu sou um pecador, estou afastado de Deus e além disso, ainda sou limitado. Adão era limitado. Mas Adão antes do pecado, limitado também. Todos os seres criados, o arcanjo Miguel, limitado. Você entende isso? Limitado quer dizer que ele tem um limite. Ele pode ir até um determinado ponto, ele pode alcançar o conhecimento de Deus até um determinado ponto, mas Deus é altíssimo e inalcançável. Nós não podemos alcançá-lo, os anjos não podem alcançá-lo, os arcanjos não podem alcançá-lo, aleluia! Nem um ser existente no universo pode alcançá-lo, porque ele está além. E eu, pastor, se ainda tem um problema, tudo é errado. Então, como que você quer alcançar a Deus? É impossível ao homem, ele está fora do nosso alcance. Pastor, mas eu tenho muita capacidade, está fora do teu alcance. Pastor, eu sou muito inteligente, bonito, está fora do seu alcance, não entendeu?
que nós viermos a conhecer do Senhor será por revelação. Fala comigo, Apocalipse. Apocalipse. Sabe o que significa Apocalipse? Revelação. Quando Jesus disse, eu me manifestarei a ele, é Apocalipse no original, no grego. Eu vou me revelar. Apocalipse não é o fim do mundo, não. Apocalipse significa revelação. É que a gente fala assim, Apocalipse, fim do mundo, maremoto, terremoto, destruição, explodiu uma bomba nuclear, acabando, o mundo está caindo. Não. Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Então, nós vamos conhecer a Deus, mas por revelação. E a gente precisa compreender isso. Deus, irmão, é muito mais alto que você. Isaías 55, 8 e 9. Coloca para a gente. Isaías 55, 8 e 9. A gente leu esse texto aqui de manhã hoje. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Eu tenho uma mente. A mente de vocês é totalmente diferente da minha. Quando eu penso, eu não penso igual a vocês. Eu projeto, eu não projeto como vocês. Você tem um plano para você, não tem? Todo mundo tem. Não, pastor, nem pensou. Você pensou em acordar amanhã e ir para o trabalho, por exemplo. Você tem um plano. Ou você pensou, amanhã você está em casa, vou dormir até meio-dia, vou comer pipoca, vou assistir um filme, estou em casa de bobeira. Você projetou alguma coisa, então amanhã estou em casa, fazer um jejum, vou consagrar a Deus, vou estudar mais a Bíblia. Cada um tem um projeto para si. Né? Não tem projeto errado, a não ser que seja pecaminoso. Tá? Então, cada um aqui projetou o dia de amanhã, por exemplo. Só que você acorda amanhã de manhã e tudo que você projetou não acontece como você projetou. De repente você vai acordar de manhã, você não vai conseguir chegar no trabalho, ou você não vai conseguir fazer o que você tinha calculado que fosse fazer, alguma coisa deu errado, um imprevisto aconteceu. Então o que acontece? Os nossos recursos são limitados. Aliás, para você acordar amanhã, alguém tem que te dar, fôlego de vida. Já começa por aí. Então quem está falando ali é quem tem o poder. Quem está falando ali é quem tem o controle dos acontecimentos. Quem está falando ali é Deus. Ele determina o sim e o não. Ele determina o vai ou fica. Ele determina acorda ou não acorda. É Ele, Senhor. Então ele está dizendo assim, olha, assim como, por quê? Porque como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos muito mais altos do que os vossos pensamentos. O apóstolo Tiago, falando sobre isso, ele diz o seguinte: ei, você que diz aí amanhã irei a tal cidade, vou negociar tal mercadoria, vou lucrar tanto, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou aplicar na Selic, vou ganhar na inflação, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. Você projetou tudo, você escreveu tudo no papel, está tudo certo nos teus planos, mas amanhã você só vai fazer isso se o Senhor quiser. Diga isso, se o Senhor quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Você projetou tudo, estava tudo certo lá no livro, no caderno. Você fez todas as contas, você projetou isso, aquilo, outro. Você foi ver o índice da inflação, quando é que estava. Você foi ver a faculdade para fazer. Olha, você ia pagar na primeira mensalidade baratinho, depois você ia, só no outro mês você ia começar a pagar tanto, e você já programou ali, você calculou, se foi AD, você calculou o Nescau como
inteira lá para você na sua casa. Se for presencial, você tem que calcular a passagem, tem que calcular o lanche, tem que calcular que você vai chegar tarde para acordar cedo no dia seguinte. Tem uma série, é mais difícil agora fazer presencial. E aí veio para revolucionar o conhecimento e possibilitar que todos possam fazer. Porque eu lembro na Marinha, as pessoas trancavam a faculdade, porque o navio ia zarpar, ia viajar, o marinheiro ficava doido. Ai meu Deus, só vou ter que trancar minha matrícula. Lá não é dele, não, ele pode viajar, fazer faculdade lá no alto mar. E onde ele estiver, ele vai estudar. Então, EAD não é isso. Mas mesmo o EAD, mesmo aquilo que é mais fácil, mesmo aquilo que você planejou que não tem como dar errado, pode dar errado. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você entende, querido? Se você não sabe nem a sua vida aqui, como é que vai ser amanhã, como você vai conhecer um ser que é ilimitado, que é todo poderoso, que nem o céu dos céus podem conter a sua glória? Irmão, já pensou no tamanho do universo? Já parou para pensar? Aquele manual bíblico de rádio que a gente estudou aqui no seminário, ele fala alguma coisa. Vamos colocar assim: a luz, ela viaja 300 mil quilômetros. Gente, daqui a São Paulo são 600 quilômetros. 400, 600, por aí. A luz viaja 300 mil quilômetros por segundo. 10, 9, ela já viajou 300 mil quilômetros por segundo. O Sol é a estrela mais perto da gente. A luz solar leva 8 minutos para chegar à Terra, viajando a 360 mil quilômetros por segundo. A estrela mais próxima da gente depois do Sol está a 4 anos-luz da Terra. Sabe o que é 4 anos? É a distância que a luz percorre em 4 anos, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. A luz leva 4 anos para chegar na estrela mais próxima. E nós temos estrelas que estão a 20 mil anos-luz. Nós temos mais de 200 milhões de estrelas na nossa Via Láctea. Só na Via Láctea. Você tem noção do tamanho do universo? Aí o salmista diz assim: o céu, o nosso céu, nem o céu dos céus, o universo, pode conter a glória de Deus. Você já parou para imaginar como que você, vermezinho de Jacó, vai conseguir compreender esse Deus? Eu vou dizer como. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se manifestou em Cristo. Deus se manifestou. Ele manifestou-se. Ele revelou-se a você. Em todo o universo, Deus amou você e deu seu único Filho para morrer na cruz, pagando o preço pelos seus pecados. Esse Deus, que nem o céu dos céus podem contê-lo, Ele encarnou, se fez carne, habitou entre nós, só para salvar a gente. Fala com o teu irmão aí do teu lado: Deus te ama, meu irmão. Você pode até ter achado que Deus te abandonou, mas Deus está te enxergando, Ele te vê. Quando você acorda de manhã, quando você sai, quando você volta, Ele te vê, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, e Ele quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você. Deus tem o desejo de se revelar. Você não merece? Concordo, também não. Você não pode, não tem capacidade, concordo com você, eu também não tenho. Mas Ele decidiu amar a gente.
E Ele decidiu revelar a sabedoria para a gente. A sabedoria dele. Porque os homens não conhecem a Deus pela sabedoria humana, mas pela sabedoria de Deus. Pela revelação de Deus por meio da sua palavra. Nós temos a revelação do Santo. Você pode dizer amém? Aleluia! Glória a Deus! Preste atenção. Deus, irmãos, Ele pode esconder o seu rosto da pessoa. Quando a pessoa ela vive na prática de algum pecado, Deus esconde o rosto dela. Por quê? Porque o pecado faz divisão. Então, a gente não pode, de maneira alguma, ter relacionamento com o pecado. A pastora falou aqui de manhã hoje que, com relação ao pecado, a gente precisa ser radical. Exatamente isso. Eu não posso abrir uma exceção. Amanhã é segunda, eu vou abrir uma exceção. Não posso. Porque no momento que você abre uma exceção do pecado, você se separa de Deus. E não é Deus que está separando você. Olha para mim aqui. Quando você peca, não é Deus que está, não é por iniciativa dele que está se separando de você. É você que está se separando dele. Não foi uma iniciativa do pai, o filho pródigo ir embora. Foi uma iniciativa do próprio filho. Ele quis ir. E muitas pessoas, em algum momento da sua vida, ela quer cumprir uma consciência carnal, ela quer experimentar o desejo carnal e ela resolve, por conta própria, se afastar de Deus e pecar. Mas essa não é a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você esteja perto dele. A vontade de Deus é que você esteja com ele. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Simples. Ele enviou seu filho para morrer na cruz para salvar você. Então o desejo dele é que você esteja com ele, esteja perto dele, próximo a ele. Mas ele é tão alto, mas ele é tão grande, ele é tão sublime. Sim, mas ele quer fazer de você alguém que esteja sentado nas alturas com ele. Deus quer. Eu sei que eu não mereço, eu sei que você não merece, a gente não merece, mas em Jesus Cristo nós alcançamos uma graça, um favor imerecido. E a graça de Deus não é só um favor imerecido, irmão. A graça de Deus é uma manifestação do poder de Deus para nos salvar. Então, juntamente nesse pacote da graça, nós recebemos o perdão dos pecados, nós recebemos acesso a Deus, e agora o Espírito Santo pode habitar dentro de você. O Espírito Santo pode mudar a sua mente, o Espírito Santo pode mudar os seus pensamentos, o Espírito Santo pode mudar a sua natureza, o Espírito Santo pode fazer algo novo dentro de você, algo novo de Deus, nascer do alto, nascer dele. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você planta, você semeia na carne, você colhe a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, ele colhe a vida eterna. Então eu tenho que plantar espiritualmente falando, coisas espirituais, coisas que me aproximem de Deus. Se você ficar simplesmente plantando na sua vida futilidades, você vai ser vazio de Deus. Deus quer salvar você, mas você não quer. Você entende que a fé sem obra é morta? Tem muita gente que diz que crê em Deus, que ama a Deus, vive o dia todo fazendo de tudo, menos orando e lendo a palavra de Deus. Então, se eu digo que eu quero Deus, mas eu não faço nada que se relacione a Deus, eu sou verdadeiro ou sou mentiroso? Eu sou verdadeiro ou mentiroso? Mentiroso. Porque não é o que eu digo, é o que eu faço. A fé, ela não é baseada em palavras. A fé é baseada naquilo que eu faço. Jesus falou de dois filhos. Um disse para o pai: eu não vou fazer o que o Senhor pediu para fazer. Aí depois ele se arrependeu, foi lá e fez. O outro filho disse: tá bom, pai, vou fazer sim. Mas o tempo passou e ele não fez. Aí Jesus falou assim: qual foi o filho que fez a vontade do pai? O que disse que não ia fazer
mas depois se arrependeu e fez. Amém, gente? Então é o que a gente fala, é o que a gente faz. Você é o quê? Eu sou evangélico. Evangelho presume aquele que segue o Evangelho, né? Aquele que vive segundo o Evangelho. Cristão que vive segundo Cristo. Crente, aquele que crê. Esses são as definições dos termos. Mas é o que eu digo ou o que eu faço? Com certeza é o que eu faço. Jesus falou assim: aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, ele é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Tem vento, chuva, tempestade, furacão e a casa está firme. Mas aquela pessoa que escuta o que eu digo, mas ela não faz nada que eu digo, ela é como uma pessoa que edificou a sua casa sobre areia. Vai vir o vento para derrubar. Bateu as ondas do mar, derruba. Qualquer coisa derruba. Por quê? Porque não é o que eu digo, é o que eu faço. Então o que você vai fazer na sua vida é que importa. Eu não sei o que você projetou para amanhã. Eu não sei o que você projetou para depois da manhã, para a sua semana. Mas eu tenho um conselho para te dar. Projete a sua comunhão com Deus em primeiro lugar. Porque senão, Deus não vai se revelar para você. Não, pastor, como assim? Deixa eu explicar. Mais explicadinho. Deus só se revela para aquele que se compromete com Ele. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Se você só fala, mas não tem compromisso de verdade com Deus, você não vai conhecer a Deus nunca na sua vida. Você entende? Diga amém. Vou dar um exemplo aqui. Você tentou passar no concurso aí, ou você tentou fazer a prova do Enem. Aí a partir de hoje, hein? Aí você acorda amanhã cedo, vai estudar português, matemática, química, física, biologia e redação. Acho que é isso que está basicamente, não sei se tem mais alguma coisa. Mas você vai estudar, você vai fazer um cronograma de estudo. Segunda-feira, língua portuguesa. Também no domingo de manhã aqui. Terça-feira, matemática. Quarta-feira, química. Quinta-feira, biologia, não sei. Você vai fazer um cronograma. Aí você vai acordar de manhã, você vai pegar o teu celular e falar assim: depois de 3 horas da tarde eu olho para o celular. Agora eu estou compromissado com o meu projeto aqui. Você vai começar a estudar. Isso para quem está em casa. Para quem vai trabalhar, tem que, depois do trabalho, fazer um cronograma após, mais tarde um pouquinho. Vou chegar em casa, em vez de jantar logo, cheguei em casa 8 horas da noite. Em vez de eu jantar logo arroz, feijão, carne, vou fazer uma refeição leve, senão eu não consigo estudar. Tem gente que fracassa cada comida. Ele chega em casa, o projeto dele é passar no concurso. Ele diz: eu vou passar. Daí ele chega e faz tudo errado. Você entendeu não? Você fala o que você está fazendo. Então você vai pegar ali uma salada, peito de frango, vai comer, ficou levinho, né? Não ficou levinho? Agora, eu cheguei em casa, peito de frango, a milanesa frito, aquele monte de gordura, né? Arroz, feijão com linguiça, com palha, com bacon. Aí você enche o prato daquele feijão, aí está carregadaço. Aí tu come, aí tu vai estudar. Quando tu chegar para estudar, 15 minutos de digestão, já está assim. Nossa, é difícil demais estudar hoje. Você mesmo sabotou você. Então, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando você quer realmente uma coisa, você cria uma programação para alcançar aquilo. E nada vai impedir o seu objetivo. Nem a comida que você gosta você vai querer. Os atletas fazem isso, eles dormem cedo, eles comem só o que está na dieta, porque eles têm um objetivo a alcançar. Quando você quer muito uma coisa, então, irmão, você se compromete, você vai manter a dieta, você vai manter o seu cronograma de estudo, você não vai ver televisão. Alguma coisa
você tem que sacrificar para você alcançar outras. Tem gente que quer tudo ao mesmo tempo. Impossível. Ou você vai na festa de aniversário, ou você dorme cedo para acordar cedo para fazer a prova amanhã, ou você sacrifica as suas horas da noite para estudar, ou então você senta no sofá e vai ver televisão, ou série na Netflix, sei lá, e você vai dormir, ou vai fazer qualquer outra coisa, mas o fruto final, o produto final disso vai ser o que você fez e não o que você falou. Muita gente fala muito, mas no produto final ele não apresenta nada, porque ele mesmo se sabota. Ele não quer. Ele diz que quer, mas na verdade ele não quer. Por quê? Porque tudo que ele faz para não acontecer o que ele disse que ele queria que acontecesse. Vocês estão entendendo? Digo amém? Pastor, o que isso tem a ver com a salvação? Tem tudo a ver, porque se eu digo que quero servir a Deus, se eu digo que quero ir para o céu, se eu digo que vou fazer qualquer coisa para Jesus, e no final das contas, eu mesmo me saboto, eu me encho de série, eu me encho de filme, eu me encho de novela, eu me encho de reality show, eu me encho de conversa no WhatsApp, minha vida é navegar nas redes sociais e estudar, que é bom, não, hoje não vou estudar, não estudo amanhã dobrado. Ele começa a mentir para ele mesmo, dizendo que vai estudar amanhã dobrado, porque hoje ele vai curtir. A vida cristã é a mesma coisa. Você diz que quer Deus, mas você não gosta de orar. Você não projeta uma vida de oração. Você não projeta uma vida de estudar a Bíblia. Você não projeta uma vida de louvor. Você não projeta uma vida em tempo que você vai separar para Deus. Você não projeta nada disso. Você vive o dia a dia como se Deus não existisse. E no final das contas você diz o quê? Eu quero Deus, eu amo a Deus, eu adoro a Deus. Deus é a primeira pessoa da minha vida. Mas tudo que você faz diz o contrário. Quando Jesus vier buscar a igreja no arrebatamento, ou quando você morrer, você vai morrer antes, o que você falou não vai importar, só para te condenar, porque Jesus falou que nós seremos condenados pelas palavras que a gente fala. No dia do juízo final vai ter um julgamento e você vai estar lá, aí você vai passar um filmezinho lá, você falando que ia ler a Bíblia esse ano, prometendo. Toma cuidado com a virada de ano. A Bíblia diz: melhor você não prometer do que prometer não cumprir. Aí não virar adianta agora, Senhor, eu prometo que eu vou fazer a Bíblia toda esse ano. Eu prometo, Senhor, que eu vou ser um homem de oração, mulher de oração. Eu prometo, Senhor, que eu vou consertar minha vida. Eu prometo. Aí, quando chega, Deus ficou Deus não se agrada de todo, a Bíblia diz. No final das contas, o conhecimento de Deus, você acha que Deus não vai se dar a revelar para o pessoal que só fala? Deus vai se revelar, sabe para quem? Para quem tem um cronograma de santificação, de comunhão, de dedicação e cumpre esse cronograma. Não é que o mérito seja seu, mas o Senhor está dizendo assim: buscareis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso. É uma condicional. Deus só vai gastar o tempo dele com quem gasta o tempo dele. Você quer ver só uma coisa? Você está, vamos lá, professor na sala de aula. Temos professores aqui. Você tem aquele aluno que, ele presta atenção na aula, ele faz todos os trabalhos que você passa, ele liga para você, ele te para no corredor, ele quer tirar dúvida, ele tem um sede de conhecimento. Caramba, por que você vai tratar esse aluno? Cara, esse aluno é o máximo. Aí tem aquele outro aluno que o cara não presta atenção na aula, está sempre conversando, está fazendo bagunça, está com um papelzinho para lá na frente, ele não vem à aula, ele falta, ele mata a aula, ele vai para. Ele diz, matador de aula, ele apronta, ele sobe na carteira, ele apronta, não respeita você, e tumultua a tua aula. Como é que você vai tratar esse aluno? Você vai deixar para lá,
Você vai perder tempo com esse cara? Eu não perderia. Você acha que Deus está correndo atrás das pessoas que estão desprezando Ele? Você acha que Deus está implorando para você dar atenção para Ele? Por favor, eu preciso de você, me dá a sua atenção. Você acha que Deus realmente faz isso? Irmão, Deus está te chamando. Aqueles que atendem ao chamado, não é meritocracia, mas são condições. Aqueles que atendem o chamado e se submetem à fé e à obediência, à entrega total, dão a sua vida, se dedicam. A gente precisa entender que a fé não é algo instantâneo que acontece quando você abre a boca para aceitar Jesus, não. Você precisa se disciplinar, você precisa desenvolver disciplina para buscar o Senhor. Tudo na vida Ele requer disciplina. Saúde do teu corpo, disciplina. Fui no médico. O médico falou: quantos anos você tem? 50. Depois dos 35 é bom fazer musculação. Eu disse: sim, senhor. Você acha que eu acordo todo dia com vontade de levantar peso, fazer flexão de braço? Mas se eu quiser ter saúde, depois dos 35, 40 anos, eu tenho que fazer exercício físico. Não é uma questão de se eu quiser. Eu preciso para ter. Se eu não quiser ter, eu não preciso fazer. Mas se eu quiser ter, eu tenho que fazer. Amém? É mentira? É um fato. Colesterol 212. Tem que cortar a gordura. Com muita fritura, né? Não. Tem que tirar. Cozimento, assado, outras formas de fazer. Você tem que mudar. Para quê? Para conseguir saúde. Tudo que você vive aqui está dentro da lei da semeadura. Você acha que a tua vida espiritual também não se submete à lei da semeadura? A lei da semeadura, irmão, é uma lei universal. Se você plantar na carne, você colhe a corrupção. Se você plantar no Espírito, você colhe a vida eterna. Aí eu digo a você, é uma questão de meritocracia, é uma questão de obediência e sabedoria, de ouvir a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você desculpa, se você planta na sua carne, se você alimenta a sua carne, se você não alimenta a sua vida espiritual, você não é inteligente. Espiritualmente não. Você pode ser doutor, você pode ter diploma de mestrado, você pode ser o cara, mas se você não está sendo inteligente para com Deus. Você entendeu? Diga amém. Tem pessoas inteligentíssimas, irmão. Você vai ver, ele está com problema de saúde. Por quê? Porque é relaxado, é preguiçoso. E é a verdade. Tem gente que é educado, ele cuida bem de determinadas áreas da vida dele, mas em outras ele é extremamente displicente. Eu posso se relaxar com tudo nessa vida, menos com a minha vida espiritual, minha comunhão com Deus. Porque disso depende da vida eterna. Vamos entender de um amém. Eu não estou dizendo para você ser displicente com a sua vida, não estou falando isso. Mas estou falando que se você for doutrinado, se você for esforçado, comprometido com tudo nessa vida e não cuidar da sua salvação, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não vai adiantar. No final das contas não é o que você falou, no final das contas é o que você disse. E o conhecimento de Deus é para aqueles que o buscam. O conhecimento de Deus é para aquele que está amando ao Senhor no dia a dia. Amém, queridos? Em Mateus 16, 17, nós vemos que Deus revelou lá a Simão Pedro. Não foi a carne nem o sangue que te revelou. Foi meu Pai que revelou para você.
Em Daniel, no capítulo 2, nós vemos também o texto dizendo, Daniel 2,19. Projeta para mim, por favor. Daniel 2,19. Pastor, Daniel já era um homem de Deus. Daniel era o cara. Daniel, ele tinha intimidade com Deus, orava 3 vezes ao dia. Beleza. Vamos ver aqui. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Sabe o que aconteceu aqui? Nabucodonosor acorda e ele teve um sonho. Ele teve um sonho, chamou todos os magos, os sábios do seu palácio, e disse assim: olha, eu tive um sonho essa noite, eu quero que você me revele o sonho, porque eu esqueci o sonho. Porque os sábios disseram assim: então fala, rei. Conta o sonho para a gente vai dar revelação. O rei falou assim: eu esqueci o sonho. E agora? Agora, se vocês não me revelarem o sonho que eu tive, todos vocês serão destruídos. Eu vou mandar executar todos vocês. Aí começou o alvoroço. Meu Deus, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Chegou aos ouvidos de Daniel. Daniel era homem de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel acertou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Sabe o que Daniel fez? Chamou os 3 amigos de oração dele. Você tem amigo de oração? Você está aqui na consagração, sábado de manhã? Você tem companheiro de oração que dobra os joelhos junto com você aqui? Você tem nos seus WhatsApp aquele amigo de oração, aquele irmão? Olha, ora comigo agora, aquele negócio fechou, o céu está de bronze. Agora ele tem que. Você tem esse amigo de oração? Pô, também tem pessoa de oração. A tua família está disposta a orar com você? Daniel chamou Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego é nome pagão que Nabucodonosor deu para ele. O nome dele não era esse: Ananias, Misael e Azarias. Amém? Diga comigo: Ananias, Misael e Azarias. Esse era o nome dos 3 jovens. Daniel chamou seus 3 amigos de oração, fecharam a porta e começaram a orar. Senhor, tem misericórdia, vai morrer, e a gente precisa que o Senhor revele, e eles ficaram ali, buscando a face de Deus. Até que Daniel teve uma visão, e foi dada a Daniel a revelação do sonho que Nabucodonosor tinha tido. Irmão, você acha que não precisa buscar a Deus para ter revelação de Deus? O mistério de Deus não é para qualquer pessoa. O mistério de Deus não está vendendo na banca da esquina, não. O mistério de Deus é para aquele que se compromete com Ele, que vai buscar Ele. Tem que despender tempo, tem que gastar tempo com Deus, tem que gastar tempo em oração, tem que gastar tempo buscando ao Senhor. Se você quer receber a revelação de Deus, você precisa gastar tempo com Ele. Aleluia. Ah, pastor, ora por mim. Líder, ora por mim. Irmão, ora por mim. Você pede para todo mundo orar por você, mas você não ora. Sabe quando você vai receber vitória? Nunca. Você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus não sabe, conhece você, os olhos do Senhor não estão sobre você? Eu sei que todo mundo quer ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Todo mundo quer ser o queridinho de Deus, a menina dos olhos de Deus. Eu também quero. Mas Deus, Ele não fica se revelando para qualquer pessoa, não. Você tem que cavar, tem que buscar, tem que se dedicar a Deus. Deixa de ser preguiçoso e relaxado, e separa um momento do seu dia para buscar o Senhor. Você quer travar a batalha espiritual? Você quer ter a sabedoria, a visão, a revelação de Deus? Você quer fazer as escolhas certas da sua vida? Você quer levar seus projetos de vida? Mas você esquece que tudo isso depende do Senhor. Tudo isso depende dele, do aval dele, da permissão dele, da autorização dele, senão você não faz. Você pode dizer amém? Amém. Que bom. Glória a Deus. Coloca, por favor, Colossenses 1, versículo 26. Nós já estamos terminando. Colossenses 1, 26. Glória a Deus.
Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Existe um mistério de Deus que estava oculto durante toda a história. Desde a criação do mundo tinha um mistério que Deus não revelou. Revelou agora nos últimos dias, por meio de Jesus Cristo. Amém, querido? Então o mistério, chegou a hora, chegou o momento, despertou o despertador, é a hora, veio a hora, e o Senhor revelou por meio de Jesus Cristo, tendo Deus antigamente falado de muitas formas, de muitas maneiras, por muitos profetas. Olha, nesses últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem fez herdeiro de tudo. Então Jesus Cristo veio, você não está entendendo, por meio de Jesus Cristo veio para nós a salvação, o Espírito Santo. Nós temos a sabedoria de Deus à nossa disposição, então é só buscar, é só clamar e você vai receber. Jesus falou assim: aquele que é minha ovelha e ouve minha voz, conhece e segue. Revelação. Então você não precisa se preocupar. Eu falei para meu filho essa semana: o pregador do Evangelho é o profissional mais frustrado que existe, que a gente faz expectativa. A gente cria expectativa: eu vou pregar hoje, aí o seu coração queima, você chora, Deus te visita no quarto, quando você vai falar aqui, não acontece nada. Aí tem um dia que você veio do trabalho correndo, você nem se preparou direito, você abriu a boca e falou: o céu desceu agora, você fica assim. Não é passando domingo, não é passando feriado, que eu fiquei em casa, que eu fiquei mais tempo. Eu aprendi uma coisa: a gente não pode estar preocupado, porque a gente não controla as coisas, a gente quer controlar. A gente quer que seja do nosso jeito. A gente quer que as coisas aconteçam exatamente como a gente projetou. Aí quando não acontece da forma que a gente projetou, da forma que a gente pensou, que a gente queria, a gente fica frustrado, achando que Deus não está com a gente, achando que Deus abandonou a gente. Presta atenção no que eu vou te falar. O poder pertence a Ele. Ele vai fazer do jeito dele, não é do seu jeito. Deus não está te pedindo permissão, entende? Ele não está consultando você para saber como ele tem que fazer. Ele vai fazer. Ele é o oleiro, você é o barro. É como ele quer, não é como você quer. É como ele projetou, não como você projetou. É como ele projetou, determinou, e não como você imaginou na sua cabeça. Para com isso, a gente tem que crescer, irmão. A gente, muito cristão dentro da igreja, é igual criança em época de Natal. Ele imagina a bicicleta, ele imagina o presente, o P4, o P5, sei lá. Ele imagina as coisas que ele quer, ele fica naquela expectativa. Aí o pai vai lá e compra o que ele quer, ele fica todo feliz. Ou o pai não tem condição de comprar o que ele quer e fica frustrado. Tem gente dentro da igreja pensando que Deus é o Papai Noel. Não, eu falei. A pessoa vai buscar a Deus e ele quer assim, ó. Eu quero exatamente assim. Ele escreve, não tem nada contra isso, tá? Ele escreve assim, assim. Aí quando não acontece, ou vem completamente diferente, aí ele chora, e acha que Deus abandonou ele. Ou não aconteceu nada, porque não é o tempo ainda, o tempo está futuro, não é o presente. E você quer agora, e não é agora, é quando ele quiser, não é quando você quer. Está cheio de crente frustrado dentro das igrejas. Está cheio de crente frustrado porque Deus não fez o que eu queria, porque eu queria isso, eu queria aquilo. Deixa de ser inimigo, deixa de ser criança, deixa de ser crescer, saber que se ele, como é que é aquele hino que a gente canta? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, canta aí. Se fechar, se a doença vier, se curado for,
Sabe? Olha só, não importa o que você está passando, não importa o que você quer, não importa o que você projetou, mas o que Deus quer, o que Deus projetou para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus projetou para nós. Nós temos uma mansão no céu, a nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como uma noiva para o seu esposo. A nova Jerusalém, ruas de ouro, mar de cristal, é lá que eu vou morar. Aleluia, aquele jardim maravilhoso, a árvore da vida plantada numa margem, a outra do rio da vida. E nós vamos para lá porque Jesus conquistou para nós isso. A nossa esperança não está nessa vida, a nossa esperança está na eternidade. E se eu for preso e morto, eu estou salvo, eu estou na eternidade com Deus. Se eu prosperar aqui, estou também salvo com Deus. Se eu for pobre aqui, estou salvo com Deus. Não importa. Aleluia. Não importa. Ah, pastor, eu queria que Deus tivesse um projeto comigo, me desse um dinheiro. Eu também. Você conseguiu uma entrada nesse projeto, você consegue para mim também? Aqui não quer. Mas o que Deus projetou, você não sabe. Você não conhece. Muitas vezes você fica frustrado porque você não consegue conquistar as coisas daqui. E talvez seja até parte do projeto para que você tenha conhecimento de Deus, não ter coisas aqui. Eu não aceito, eu não recebo. Problema seu. As coisas não são como você quer. As coisas são determinadas pelo Senhor. Amém? Não estou dizendo que ter dinheiro é pecado, não. Tem muita gente na Bíblia que teve dinheiro, serviu a Deus. Se Deus me der dinheiro, você fala assim, né? Vou investir em missões, eu vou fazer isso, eu vou construir um templo, eu vou investir na obra de Deus. Deus sabe, irmão, o que você vai fazer quando você ficar rico. Tem gente que recebe dinheiro, nem lembra, falou, prometeu para Deus alguma coisa. A gente não se conhece, não. Você pensa que você conhece. Mas quando você dá poder a uma pessoa, a pessoa quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Mas Deus sabe quem você é. Deus conhece você. Deus sabe o que Ele projetou para você. E o que Ele projetou para você não está errado, não, irmão. Porque Deus não projeta nada errado. Deus projeta coisas certas. Então, se você é pobre igual eu, dá glória, irmão. É o projeto que deu para tu. Estou falando que você tem que ficar pobre da vida, nem que projeto. Não. Começa a glorificar a Deus, independente dos resultados. Comece a glorificar a Deus, independente da marca do carro que você tem. Ô pastor, nem carro tem um patinete, eu tenho uma bicicleta. Beleza, irmão. É o que Deus te deu. Glorifica a Deus. Nós não temos que reclamar e murmurar da vida. Nós temos que adorar a Deus, independente do resultado, independente daquilo que Ele nos dá. Se Ele me deu um patinete, glória a Deus. Se Ele me deu um Mustang, glória a Deus. Essa é glória a Deus. Amém? Ó, a revelação natural no Salmo 19, versículo 1 e 2 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos, e um dia fala disso a outro dia, e uma noite revela sabedoria a outra noite. Há uma sabedoria nas coisas daqui, mas essa sabedoria, essa revelação natural não vai salvar a gente. O que salva a gente? O que salva a gente é o conhecimento de Deus, conhecimento do Filho de Deus, porque sempre foi o projeto de Deus fazer você semelhante a Cristo. Sempre foi um plano de Deus fazer você semelhante a Cristo. Se você vai ser mendigo como era Lázaro, você vai ser príncipe como era Nicodemos, eu não sei. Mas eu sei que os dois estão na eternidade agora e os dois estão reinando com Cristo. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Amém. Lázaro, amém? Nossa, que amém foi. Lázaro, amém? Amém. Ninguém quer ser mendigo, ninguém quer ser pobre. Lázaro, amém? Amém. Nicodemos era príncipe, tá? Nicodemos, amém? Amém. Amém, mas
E não tem nada de errado nisso. Desejar coisas boas, querer coisas boas. O que a gente não pode é entrar no sentido contrário ao conhecimento de Deus, que é começar a murmurar e reclamar da sua vida. Que aí, irmão, o céu fecha tudo isso. Israel saiu do Egito, era para ele entrar na terra prometida, terra que mana leite e mel, eles seriam ricos. Aí no meio do caminho começaram a murmurar, a reclamar, ficaram 40 não, voltando em 5, morreu todo mundo no deserto. Por quê? Por causa da murmuração, do coração rebelde. Tem muita gente que era para ser rico, mas reclama, vai continuar pobre, até morrer, não morrer pobre. Porque não sabe conquistar, não sabe lutar pelas coisas, só sabe reclamar, só sabe, eu vou fazer alguma coisa, não, ele só sabe reclamar. Só reclama, vai morrer pobre. Em vez de reclamar, começa a orar, buscar a Deus, vai fazer uma faculdade, vai prestar o curso do Enem, começa fazendo pelo Enem. Começa a acordar 4, 5 horas da manhã, começa a fazer uma caminhadinha em 30 minutos, começa a melhorar a sua vida. Começa a fazer coisas boas para você mesmo, só faz coisa ruim. Só reclamação, só chateação o dia todo, você tem que ser uma pessoa melhor. Ou você acha que Deus é obrigado a conviver com o seu mau humor, com a sua negatividade, com as suas murmurações o dia todo? Deus vai deixar você no deserto e morrer. Deserto, morrer inteiro. Deus está buscando o quê? Adoradores, digo, adoradores. Jó, perdi tudo, mas eu adoro. Perdi tudo que eu tinha, mas eu adoro. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra para fazer justiça. Aí depois de tudo que Jó passou, a Bíblia diz que quando ele orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Ele tinha 5 burrinhos e Deus deu 10 para ele. Claro que não é essa conta, mas Deus deu em todo tudo que ele tinha. Você acha que Deus não vai fazer isso com você? Você acha que amanhã você não vai acordar milionário? Você acha que Deus não pode mesmo te dar riqueza? Você acha que Deus não pode fazer? Pastor, terça-feira eu não vou poder estar no culto, não estou recebendo com o dinheiro que eu esperava, eu nem sabia que eu tinha. Pastor, estava na minha conta, meu Deus do céu, eu estou aqui, mas domingo eu estou aí. De repente você nem vai poder entrar no bairro mais, vai parar lá. Você acha que Deus não pode fazer isso? É claro que Deus pode. É claro que Deus pode fazer. É claro, fala para a tua mãe, Deus pode te enriquecer de hoje para amanhã. Está todo mundo animadinho, viu? Feliz. Aí você vai falar assim amanhã, morava no Curral Novo, agora eu moro. Agora eu moro na Vieira Solto, cobertura. De lá os olhos do Rio de Janeiro, todos os meus pés. Gente, para Deus isso não é fácil. Mas você só reclama. Você só murmura. Você reclama da tua mulher, você reclama do teu marido, você reclama do teu filho, você reclama da tua casa, você reclama do teu pai, reclama da tua mãe, reclama do teu cachorro, reclama do teu carro, reclama de tudo que Deus, tudo você reclama do teu trabalho, você reclama do trânsito, você reclama do trajeto aqui que você tem que andar até o ponto, você reclama do sol, você reclama da chuva, você reclama do tempo nublado, você não sabe o que você quer, se está nublado você reclama, está sol você reclama, está chuva você reclama, está calor você reclama, está frio demais você reclama de tudo. Me diz, me fala, qual é o teu projeto de vida? Qual é o teu sonho? Você está orando? Você está buscando conhecer o teu Deus? Irmão,
Começa um projeto de vida para você conhecer o teu Deus. Sai da tua vida de murmuração, desse buraco de murmuração que você se enfiou, dessa alma que está amargurada, reclamando de tudo. Fica de pé em nome de Jesus. Você vai adorar a Deus agora com o ministério do louvor. Você vai pedir perdão a Deus. Porque em vez de você procurar conhecer a Deus, você reclama, e reclama, e reclama, e reclama, e murmura. E era para você ter saído desse buraco, era para Deus ter virado teu cativeiro, era para Deus ter te abençoado, era para a vitória ter chegado na tua vida, já devia ter batido na tua porta, mas você atrasa o conhecimento de Deus e atrasa a vitória de Deus para a tua vida. Feche os seus olhos. Se você levantar a mão, não sei. Se você vai ajoelhar, não sei. Se você vai bater palma, não sei. Eu sei que você tem que se arrepender nessa noite. Você tem que adorar o Senhor. Porque Deus habita no meio dos louvores. Amém? Para a gente começar a conhecer a Deus, a gente precisa parar de reclamar e entrar na esfera da adoração. Para Deus se revelar para a gente. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Os planos de Deus, eles são maiores e muito melhores que os nossos. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Deus.